Bramvers! Sejam muito bem-vindos ao episódio 22 e estamos aqui com a presença ilustre de Bruna Saldanha, a fundadora da ONG Will Garcia. Esse episódio é uma continuação do episódio 21, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, pausa, volta um episódio, senão você não vai entender nada do bate-papo aqui, tá? A Bruna ela já contou toda a história de vida inspiradora dela e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse projeto que é a ONG Will Garcia. Então, Bru, vamos lá. E aí a gente tava com dinheiro que dava pra segurar a onda aqui durante a pandemia. Foi a salvação pra gente, porque a gente tava sem trabalho um ano e chegamos no Brasil sem trabalho, sem casa, com coelho. Tipo assim... Aí o Luiz começou a procurar emprego, porque graças a Deus a área dele era mais business, né? Mas eu tava, tipo assim, professora infantil sem escola no Brasil. Complicadíssimo. Ninguém ia contratar, né? Ninguém ia contratar no meio da no meio da pandemia. pandemia. Mas aí eu falei, não, então eu vou me especializar. Foi quando eu comecei a fazer um MBA na USP, quando eu fiz a segunda graduação também em pedagogia. E aí eu passei esses 3 anos fazendo essas especializações, assim. Uhum. Mas nesse primeiro ano a gente ficou lá e eu falei, cara, vamos construir nossa casa. A gente aprendeu muito quando a gente estava na Espanha sobre bioconstrução. Eu falei, vamos construir nossa casa, vamos achar um terreno, vamos... E aí o Luiz falou, como que a gente vai achar uma casa e construir terreno se a gente não tem dinheiro? Eu falei, um dinheiro vai aparecer. Tá tudo Eu consigo. certo. Eu consigo, não consegui ir lá de babá na Irlanda em um dia, sem falar inglês. E aí a gente foi, o Luiz conseguiu o primeiro emprego, mais as nossas economias, e aí a gente não sabia onde que a gente ia morar. A gente queria uma cidade que fosse perto da família, mas que não fosse tão urbana. E aí a gente começou a ver as opções. Friburgo, Friburgo é muito frio. A gente não quer mais frio, depois da Irlanda a gente traumatizou. E aí a gente começou a procurar e a gente não achava. Aí eu falei, vou rezar, vou pedir pro universo, vou pedir pra Deus, e ele vai mandar a resposta. E aí eu, à noite, falei, meu Deus, me manda a resposta, onde é que eu vou morar? Me diz, por favor. Aí eu fui dormir. Aí, Luiz, eu acordei, abri o olho, juro por Deus, primeira coisa que eu falei, Saquarema. Luiz, a gente precisa morar em Saquarema. Aí ele olhou pra mim, tipo assim, acordando, aí ele, você já me levou pra Honduras? Saquarema O que é Saquarema? ali. Aí, mas por que Saquarema? Eu não sei, eu senti, foi a primeira, ficou martelando na minha cabeça, a gente vai pra Saquarema. E eu nunca tinha ido pra Saquarema, eu não conheci ninguém em Saquarema. De novo, assim. Depois a gente lembrou que tinha uma prima que ajudou muito a gente, da família, quando a gente tava lá. Mas é isso, a gente não conhecia mais ninguém. Aí a gente achou um terreno, construiu a nossa casa com tijolo ecológico, com ciclo de bananeira, com tudo que a gente acreditava, legal. bem vegano. Bem vegano. E aí eu lembro que ainda quando eu tava no recreio, eu falei, cara, eu não me adequo ao sistema tradicional de ensino, eu não vou esperar para fazer concurso público, para trabalhar numa escola no modelo que provavelmente eu não vou concordar e que vai me matar por dentro. Eu conversei com vários amigos que tinham se formado e eles estavam totalmente tristes, tanto na escola particular quanto na escola pública, porque eles têm que matar um pouquinho do sonho deles com a educação todos os dias trabalhando no sistema tradicional de ensino, onde a escola vê eles como prestadores de serviços para clientes, que são as crianças, que se tratam como clientes, ou na escola pública, que eles são mal remunerados, que eles também têm que atender uma burocracia doida, que a diretora justifica normalmente todos os absurdos que acontecem na escola por conta de burocracia. Ah, não, o Ministério da Educação já não mandou material, então é isso. Uhum. Essa diretora normalmente também tem que lidar com um monte de pepino, também tá mal remunerada, às vezes se desdobra para dar conta e ajudar um monte de família, enfim, é um sistema que eu não concordava. E principal de tudo, além dessas coisas todas, era que as escolas não eram veganas. E eu tava tipo assim, como é que pode? Tipo assim, como é que a gente fala de respeitar os animais e aí serve um hambúrguer? Como é que a gente fala que o planeta tá acabando, que é uma urgência, e aí a gente financia os maiores destruidores do planeta, que é o agronegócio, no recreio dando cachorro quente que é embutido, que causa câncer para as crianças? Como é que a escola fala isso na aula, a professora fala isso na aula de ciências? E aí elas veem tudo ao contrário.
elas não levam a sério o que os professores estão falando em um monte de aspecto. Então, mais uma vez, eu queria criar um lugar que tivesse a ver com a minha moral, que fosse em direção a uma ética que eu acreditava e que que as crianças pudessem ver sentido. Que eu pudesse ver sentido para poder passar o sentido para as crianças e elas verem sentido também. E tem muitos espaços educativos no Brasil assim. Mas eu, na época, não queria sair de Saquarema, eu tinha isso na minha cabeça, essa intuição e tal, e não queria ir pro... Tentei trabalhar um tempo numa escola, em algumas escolas particulares. Nossa. Gente, assim, isso desde a minha época de escola. Pensa no Dia do Meio Ambiente. A gente faz uma cartolina e corta um monte de cartolina pra colar uma árvore pra dizer que a gente tem que proteger a árvore com um monte de cartolina. Não é assim? Não foi assim na escola de vocês? Exatamente assim. Então, tipo assim, é uma educação ambiental tosca. Ninguém pensa nisso. Porque os educadores não estão vivendo de acordo com aquilo. Então, como é que eles podem passar essa verdade para as crianças? Ou muitos educadores estão vivendo com aquela verdade e são limitados pelas regras das escolas. E aí eu falei, não, eu não passei por tudo isso que eu passei de criar esse amor pra morrer na praia aqui, gente, não dá. Entrar no sistema de novo, né? Entrar de novo, assim, cara, as condições vão aparecer, porque sempre aparecem, porque a gente tá querendo fazer o bem, e essas coisas vão acontecer. E até hoje, a equipe da Will, tipo assim, caraca, a gente tá precisando de não sei o quê. Gente, as meninas que vão assistir isso, elas vão rir muito nessa hora, porque dá 2 dias alguém fala, eu tenho isso aqui, olha só, será que vocês coisa. estão precisando? E aí eu decidi criar o Will, que é o Will Garcia, o Will do Wilfredo Farrarte, Garcia da Glenda Garcia, porque eu queria que tivesse esse nome latino, das 2 pessoas que me incentivaram muito a trabalhar com educação no dia a dia. Eu não queria que fosse sementinha do bem, uma coisa que, tipo assim, não significa muito esses nomes de creche, sabe? Todo mundo bota isso. Amigos de não sei o quê, tipo... Pôneis felizes. Ou isso, ou então também, tipo assim... Escala 3D, a educação para o futuro. Uma coisa mega conteudista, tecnicista, tipo vestibular, sabe? Eu nem sei se existe escala 3D, eu criei esse nome na minha cabeça, tá, gente? Crianças da 4ª dimensão. Umas coisas assim, super tecnológicas para o futuro, e não sei o quê, e é só você sentar e estudar 40 horas por dia, massacrantes, que seu filho vai passar pro vestibular, porque na verdade o que importa é só passar no vestibular. Cheio de problema mental, mas vai passar. Isso, exatamente. E vai ser astronauta depois. Vai pra Marte. Ou vai garantir a ascensão social da sua família e vai ser médico, advogado. Padrãozinho. Só pode ser médico, advogado ou engenheiro. Isso, exatamente. Só pode. Se no fundo essas 3... Ainda até hoje, né? Até hoje é impressionante. Até hoje, tem gente que até hoje pensa assim. Eu sempre fui a ovelha negra da minha família porque eu virei oceanógrafa, né? Então, assim, a minha família era toda de exatas, meu pai engenheiro, aí meu irmão seguiu o padrãozinho engenheiro, minha mãe professora de matemática, e chegou assim, vou fazer oceanografia. Meus pais, que é isso, Natália? Pelo amor de Deus. Aí deu tudo certo. Então, assim, eu sempre me achei a ovelha negra da família. Aí veio Bruna. E aí, Bruna quebrou absolutamente todos os padrões de ovelha negra da família. Não, mas sabe que, olha só, na minha família só tem doido igual a mim, então assim... perfeito, então. Não, assim, meu pai é analista de sistema, minha mãe é professora universitária, eles têm uma estabilidade, têm profissões, assim, relativamente normais. Mas... Quando eu quis fazer sociologia, depois quando eu quis virar professora de educação infantil, meus pais sempre me apoiaram. Meus pais acreditam muito em mim. Minha família acredita muito em mim. As minhas avós, principalmente minha avó materna, gente, ela fala assim, tudo que a Bruna faz é lindo. Tudo que a Bruna faz. E era muito engraçado, porque quando eu era criança, eu achava que eu era a melhor em tudo, porque eu ouvia minha avó. Aí eu cheguei na creche, tipo, fazia um desenho e as pessoas falavam... Seu desenho é normal. Eu falei, como assim? Eu não sou a melhor do mundo, mas minha avó sempre falou. Minha avó falou que é o melhor desenho do mundo. O que tá acontecendo? E aí eu falei, vó, há pouco tempo eu falei, vó, você lembra que você falava isso pra mim? Ela, mas você, olha, não tem como dizer diferente? Olha onde, olha isso. Realmente. Aí eu tenho que concordar com a sua avó. Né?
Não tem como discutir com isso, né? Mas não, assim, com a família eu não era muito ovelha negra, não. Mas com o resto da sociedade, a gente sente a pressão social. Principalmente eu vim da classe média. Classe média quer ascender socialmente, quer ter mais dinheiro. E aí eu escolhi ser professora infantil. Primeiro, tipo, sociólogo e depois... Não, na verdade eu quero pior. Eu quero professor infantil. Tipo, professor infantil não ganha bem. Não adianta, não ganha bem. Então, eu tava indo contra o status quo, assim, né? Mas sempre com muito apoio da minha família, assim. Nossa, minha mãe, meus pais, assim, cara, é isso que vai te fazer feliz? Eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida. Tenho certeza. O que você quer de ajuda pra você conseguir fazer? Minha família toda ajuda muito a ONG. Financeiramente, no que dá pra cada um, pode ser R$50, R$100, o que dá pra cada um, as pessoas ajudam de doação, divulgando pras famílias, divulgando pros amigos, tipo, todo mundo tem muito orgulho da ONG, assim. E no começo também, muita gente falou, vamos deixar ela fazer? Porque não vai dar certo. Mas deixa ela fazer. Não a minha família, mas assim, muita gente, assim, não vai dar certo. Então deixa ela pelo menos tentar, que ela mesma se convence, ela é muito determinada, deixa ela fazer, porque ninguém vai tirar isso da cabeça dela. E hoje em dia, dá pra ver que as pessoas falam, caraca, já deu certo. E só dá mais certo. Exatamente. Esfregou na cara dele. Assim, então, foi... o José Pacheco, que é um educador que eu admiro muito, ele fala assim, você só vira educador por 2 razões. Por vingança ou por amor. Assim, eu fui uma pessoa que sofri muito bullying na escola, que tinha muitos bloqueios, e eu me indignava muito com o sistema tradicional de ensino, era uma coisa que fazia muito mal pra mim. Não só o bullying, mas o sistema como um todo. Eu me sentia muito burra, muito incapaz, muito incompetente. Você e todo mundo. Exatamente. E aí eu via que mesmo quem tirava nota alta tinha algum bloqueio ainda. E aí eu falei assim, eu vou me vingar, eu vou fazer uma coisa melhor. Mas ele fala uma coisa muito bonita. Eu entrei pela vingança, mas eu fiquei pelo amor. Exatamente você, né? Exatamente. Eu acho que a vingança não sustenta nada. Não, mas o amor sustenta tudo, né? E aí eu não tenho muito esse sentimento, tipo, eu falei que ia dar certo. Eu acho que quem trabalha com educação, com criança, com movimento social, eu ainda juntei tudo isso, tá tão cansado sempre, que não dá nem tempo de, tipo assim, virar pra trás e falar, eu falei, porque já tem outra coisa acontecendo focado lá na ali na frente, frente, sabe? É isso aí. E aí a Will veio nesse sentido, de assim, de eu botar em prática tudo que eu acreditava. E na prática, como é que são as coisas lá na ONG? A gente trabalha como contraturno escolar. Então, de 8 a meio-dia, de segunda a sexta, todo dia a gente abre as portas para as crianças. Atualmente são 20 crianças matriculadas. Eu comecei a ONG falando assim, a gente pode começar com 100, né? E aí, assim, a gente vai começar com 10. Eu falei, mas tem muita criança precisando de Bruna, 10. A gente não tem dinheiro pra começar pra 100. E eu achava 100, tipo assim, muito tranquilo. Pra começar. Eu fui coordenadora pedagógica da escola que tinha 200 e poucas crianças. E eu mandei bem como coordenadora pedagógica. Então, tipo assim, gente, eu consigo. Graças a Deus, eu comecei com 10. Porque aqui, na ONG, eu comecei como porteira, faxineira, professora. Eu que tinha que botar o dinheiro pra funcionar. Então, tipo, era tudo. Então, graças a Deus, eu comecei com 10. Mas a gente funciona de 8 a meio-dia. E a gente dá aula de inglês, reforço escolar, yoga, contação de história, Muay Thai, a gente dá aula de culinária, a gente dá aula das emoções, uma psicóloga entra com as crianças e cada dia da semana elas trabalham as emoções que elas estão sentindo, uma emoção no dia, né, e elas trabalham. E a emoção não é assim, triste, feliz, não é isso, não, é frustração. Então você vê os alunos assim, um deles falando, cara, você tá me deixando muito irritado. Aí você vê uma menina de 7 anos falando, na verdade você tá frustrado. Eu falei pra você quando a gente visitou lá na ONG, eu falei, cara, eu preciso entrar pra essas aulas. Eu vou me matricular na ONG Will Garcia, pelo amor de Deus. Então, e aí você vê a diferença nas voluntárias e nos voluntários. Porque as crianças começam a falar melhor que a gente fala, cara, a gente tem que se comunicar melhor, não é possível. E aí, aí várias vezes a gente se zoa, né? Tipo, olha, você vai ter que ir lá escrevendo o livrinho da consequência, um para um voluntário para o outro, sabe?
E aí a gente tem todas essas atividades, a gente dá café da manhã e almoço vegano para as crianças, e aí eu tenho muito orgulho nessa parte. Porque tem várias ONGs que falam assim, a gente dá refeição para as crianças e dá um biscoito maisena com café com leite para criança. Mas uma manteiga. Entendeu? Um pão com manteiga, uma coisa assim, pobre nutricionalmente, e lá a gente arrasa. Porque foi um time de nutricionistas. Arrasa mesmo, tá? A gente viu. A gente arrasa. A gente... testemunhas. E é gostosa a comida, não é? Gente, é saborosa. Não, e a gente comeu a comida que as crianças fizeram. Gente, incrível. Incrível. A Thaís, que é uma voluntária, que hoje é uma das minhas melhores amigas, ela que dá aula de culinária para as crianças. E ela se especializa muito, ela pesquisa muito para saber o que vai ser legal de fazer com as crianças. Então, as crianças... E tem, além disso... Calma, não vou me atropelar, tem muita coisa para explicar. A gente dá esse café da manhã e esse almoço para as crianças, que é vegano, que é saudável, que é nutricionalmente balanceado, que é saboroso. E é para mostrar um veganismo que é possível com ingredientes que tem na casa de todas as famílias, porque é isso que eu acredito de veganismo popular. E aí, além disso, a gente tem dentro da ONG o programa Família Parceira. E aí, no programa Família Parceira, a gente tem as famílias indo lá trabalhar pelo menos 1 hora por semana, todas as semanas. Então, a gente não cobra nada para as famílias. A única coisa que a gente cobra é que 1 hora por semana alguém da família daquela criança esteja lá dentro, ajudando ou na horta, ou na cozinha, ou na limpeza, ou dando aula de culinária, ou dando aula de alguma coisa, dando aula de artes. Cada família se empenha no que dá, assim, e é muito legal, porque a maioria das mães acaba ajudando na cozinha para fazer as refeições, e elas aprendem muitas receitas, aprendem muitos jeitos mais saudáveis de fazer em casa e levam essa cultura para casa. Várias crianças, eu já tive relatos lá na ONG de mães que falavam, cara, a minha filha só comia com tablet. A primeira aluna matriculada na ONG, ela tinha problema de coluna, porque foi pós-pandemia e ela chegou assim, porque ela de tanto que ficava com o celular. Caraca. E tinha muita criança assim, tá? E aí ela falou, cara, ela só comia com o celular. Teve um dia que ela chegou em casa e, tipo, sentou na mesa, botou o prato e começou a comer. E aí eu comecei a chorar muito, porque eu tô há muito tempo tentando que ela sente, come, converse com a gente, mas porque a gente criou esse hábito das crianças sentarem, agradecerem pela comida, na oração que esse todo momento mundo se emociona. É incrível. Eu convido todo mundo para ir visitar o Will para ver esse momento com os próprios olhos, porque é sempre emocionante. É muito. Todos os dias é emocionante, assim. E aí a gente dá todo esse suporte tanto para as famílias. A gente tem reunião 1 vez por mês com as famílias, que a gente conversa sempre um tema, ou violência, ou bullying, ou veganismo. Então a gente consegue trazer muito do que a gente faz lá dentro para a vida das pessoas, das famílias mesmo, e muitas dúvidas que as mães têm, tipo, Bruna, você fala que não é para bater. Muitas mães pararam de bater nos filhos. Muitas crianças pararam de sofrer violência em casa, porque as mães simplesmente reproduziam mães que amam os filhos, que são ótimas mães, e que achavam que, cara, vou dar uma chinelada assim, isso é mimimi de gente rica. Que foram criados assim, né? E, cara, a gente foi criado de uma forma muito mais violenta do que a gente acredita hoje. Isso não tem a ver com classe social. Exatamente. Mas aí... A credibilidade que a ONG foi passando foi muito legal, porque, cara, as crianças chegavam diferentes em casa. As crianças, eu recebo áudio das mães falando, Bruna, eu morri de rir, porque eu falei, vamos, fulano, eu tenho que me controlar pra não falar o nome. Vamos, fulano, já falei pra você que é pra você botar essa roupa que a gente tem que ir pra escola. E ele, não precisa falar violência comigo. Ai, me respeita, gente. que eu te respeito. Porque a gente repete muito isso na ONG para as crianças. Me respeita, que eu te respeito. Aqui na ONG tem que ter respeito. Então, a gente tem várias formas de lidar que a gente passa segurança para as famílias. Então, tipo, poxa, eles respeitam as professoras, elas não gritam com eles, elas não fazem shhh, elas não batem com o apagador no quadro, elas não usam várias formas de violência que se reproduzem na escola. A gente consegue o respeito, a autoridade com as crianças, elas seguem as regras da ONG, e eu sempre falo, nenhuma criança aqui me obedece, eu não quero aluno me obedecendo, eu quero aluno me respeitando. Vocês obedecem a regra, que é igual para todo mundo. Aqui você me respeita e eu te respeito também. Então é muito simples, a criança se sente respeitada, ela respeita de volta. Ela entende, nesse ambiente todo mundo se respeita, eu vou respeitar também, essa aqui é a regra daqui. Traz essa regra para sua casa. Né? Então as famílias começam a ver, cara, realmente o que eles fazem lá dentro, se eu fizer aqui,
facilita a minha vida. Não é só uma coisa que me tira. Olha, e para mim é muito importante, essa é a parte muito basilar da ONG. É uma ONG que serve de rede de apoio. Então, assim, normalmente as mulheres têm os seus filhos e elas são isoladas em casa pela sociedade. Elas perdem emprego, ou elas ficam só o suficiente no emprego para depois serem demitidas, ou elas nunca mais conseguem um emprego. Na entrevista fala, você tem filho? E aí se pergunta para o homem tem filho, é maravilhoso, porque esse cara precisa sustentar a família, então ele vai mandar bem no trabalho. Mas se a mulher tem filho, é tipo assim... já era, não vai focar no não trabalho. Vai focar no trabalho, nananana. Eu, quando virei mãe, eu tinha uma ONG de rede de apoio para mulheres, vivia isso na prática e ouvia. Agora a ONG não vai mais dar certo. Porque não existe uma boa mãe e uma boa gestora ao mesmo tempo. Mais uma vez tu esfregou na cara. Essa eu esfreguei na cara. Mas quem que falou isso? Desculpa. Eu nem vou entrar muito nos detalhes. Não prefiro não dar ibope. Offline. Depois eu conto pra vocês. Mas assim, foi bem traumático quando eu ouvi isso, assim, porque eu tava grávida, muito sensível. Isso, pra mim, na verdade, foi uma violência que foi escancarada, né? Quantas mulheres passam por violências veladas e vai minando a confiança delas? Então, e aí o que acontece? A criança nasce. Aí não pode dar açúcar, não pode dar tela, não tem que falar com calma, não pode bater. E aí começa um monte de... Mãe, agora é assim que funciona a educação, tá? Ninguém nunca te ensinou como faz. Só diz o que você não pode mais fazer, que você sempre viu a sua mãe e sua avó fazendo e todo mundo fazendo. Mas aí você se vira aí na sua casa. Que sacanagem. Aí as mães ficam deprimidas. As mães perdidas. Não conseguem amamentar direito. Quantas mães não chegaram pra mim e falaram: eu tô há 5 anos sem saber o que é ter uma manhã pra mim. Eu tô há 7 anos sem saber o que é ter 2 horas livres pra mim no dia. Por quê? Elas não têm dinheiro pra pagar alguém. Normalmente, quando tem marido, os maridos estão trabalhando igual doidos. Uhum. Aí, várias dessas mulheres não gostam de deixar tanto tempo com a avó, porque a avó faz diferente. Ou deixa com a avó, ou com uma tia, ou com alguém da família, para poder trabalhar. E aí, sofre muito, porque a tia, a avó, não sei o que, fazem de um jeito muito diferente do que aquela mulher imagina de educação para aquela criança. A mulher sente saudade dos filhos quando tem que deixar com outra pessoa. Né? E fica insegura, porque sabe que aquela criança vai ficar com outra pessoa da família sem se desenvolver, vai ficar vendo televisão. Que é o normal. É o normal. Porque bota a criança pra se distrair. Exatamente, porque as outras pessoas também têm o que fazer. É. Porque não tem apoio. Então, eu ficava muito incomodada com as violências que as crianças estavam passando dentro de casa e com a falta de apoio que as mães tinham para poder lidar com essas violências. E aí eu comecei a propor esse projeto de rede de apoio. Então, assim, isso aqui, eu sempre falo para as mães, né, quando elas estão matriculando os filhos, isso não é um lugar que você vai largar o seu filho, isso não é um depósito de criança. Você vai participar do projeto junto com a gente. Mas você vai sair daqui com tranquilidade, porque não existe um lugar no mundo que seu filho vai ser mais amado do que ele é amado aqui dentro, mais respeitado do que ele é respeitado aqui dentro. As pessoas voluntárias vão para Will com amor. Eles são voluntários, as pessoas não vão porque elas têm que pagar conta. Agora, a gente precisa de apoio, porque a gente tem conta de luz, a gente paga aluguel, a gente tem tudo isso. Então, assim, é muito difícil essa parte de captação para a gente poder dar essa qualidade pedagógica para as crianças lá dentro. Todas as crianças melhoraram as notas nas escolas, porque o reforço é dado de uma forma respeitosa, porque eu vou na casa da criança, eu conheço quem é a família da criança, eu faço uma anamnese de 1, 2 horas com aquela família. Como é que foi a amamentação? Como é que foi quando ela começou a andar? Como foi sua gestação? Como foi seu parto? Tudo isso interfere em quem é aquele sujeito, aquela criança. E aí é óbvio que quando a criança vem pra gente, pra Will, a gente já sabe um pouco da realidade dela, ela se sente mais segura, a gente já sabe os traumas dela, a gente já sabe quando toca em determinado assunto, a gente tem que estar mais por perto, porque a gente já sabe que ela sofreu determinada coisa, a gente já sabe que ela ama aquele assunto, então a gente já vai fazer um plano de aula, às vezes, para ela ficar mais feliz. Então,
tudo isso é uma qualidade pedagógica que eu não vi em muitos lugares que eu já passei na minha vida e que cada vez mais eu tenho conhecido esse universo de educação mais livre. E realmente a qualidade que a gente tem lá dentro eu ponho minha mão no fogo, assim, é muito forte, modifica muito, assim, não só na parte pedagógica, que também é ótimo, porque dá tranquilidade para as famílias, né? Porque todas as crianças começam a tirar boa nota na escola. E eu acho que é muito importante também, porque as crianças precisam ter autoestima. Tipo, não adianta nada elas terem uma educação livre, e na escola só nota baixa, porque a gente não acredita no sistema tradicional de ensino. Tá, a gente não acredita, mas isso é a realidade da criança. Tem que se adequar. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Então, a qualidade pedagógica é muito grande. A gente tem um time muito maneiro de voluntários lá. Só que a gente precisava muito contratar pessoas. Porque a gente quer crescer. Agora a gente tem um espaço que daria para até 60 crianças lá dentro. O André, que aluga o espaço pra gente, cara, ele é o máximo, ele vai cortar grama pra gente. Ele poda as árvores, ele fala, quantas vezes a gente não ligou, André, ferrou, falta meia hora pro almoço e acabou o gás. Vai ele comprar botijão de gás pra levar pra gente pra dar pro almoço das crianças. Tipo assim, ele faz de tudo pra ajudar a gente, sabe? Então daria pra gente, ele deixa o espaço muito livre pra gente fazer a nossa hortinha com as crianças, que elas plantam, que elas colhem. Então, todas as coisas... Eu falei, André, eu queria crescer um pouquinho esse telhado. Vai, Bruna, vai, cresce o telhado. Então, vai. Mas aí vai ficar aqui na casa. Eu falei, André, essa casa é nossa. A casa é nossa. Então tá bom. Então, a gente já tem essa segurança com a comunidade também muito grande, mas a gente quer crescer, a gente quer muito, cara. Agora a gente já viu que é um projeto que dá certo. Exatamente. E a gente precisa de ajuda, né? Tem que expandir. Exatamente. Tem que expandir, sim. E essa questão que você falou do veganismo popular, primeiro que eu acho incrível vocês estarem mostrando todo o processo da comida para as crianças, né? Desde a plantação, elas colhendo e elas comendo aquilo que elas plantaram, né? Sim. Isso é incrível. Mas eu tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, quero que você defina pra gente o que seria o veganismo popular, né? Porque tem muita gente que não entende esse termo. Então, vamos lá. O veganismo popular, eu poderia falar que ele é antirracista, que ele é feminista, que ele é antidesenvolvimentista, ou seja, essa ideia de que a gente tem que estar sempre num desenvolvimento econômico, sempre crescendo, crescendo, crescendo. O veganismo popular é contra essa ideia. É um movimento que apoia o bem viver, os povos originários. Poderia dizer tudo isso porque anticapitalista, o que afasta muitas pessoas quando a gente usa esse termo. Então isso eu acho que é uma coisa legal da gente falar para quem está assistindo o podcast todo. Agora na parte do corte que vocês vão fazer, eu acho assim, o veganismo popular é um movimento que dá acesso para que mais pessoas possam saber e viver o que é um veganismo que é bom para todo mundo. Perfeito. Isso é um veganismo popular. E você disse lá atrás que você se conectou com o veganismo porque você estava confortável para poder olhar para dentro. Sim. Né? Você acha que... Desculpa, isso é uma pergunta que estava fora do roteiro, tá? Porque ao longo do papo eu pensei nisso. Não, mas tá certo. Você acha que é possível para essas famílias, né, que, como você disse, estão se ferrando ali, trabalhando para sustentar, né, a família e, enfim, não tem esse conforto de poder parar e olhar para dentro. Você acha que é possível que eles, além de tudo, pensem no veganismo também? Eu acho que é possível que eles pensem no veganismo. Eu não acho que seja possível para essas famílias viverem o veganismo sem política pública, sem comida. Porque uma coisa que me incomodou muito, a minha dissertação foi estudando a diferença entre veganismo liberal e veganismo popular. Eu me debrucei muito nos autores que falam muito sobre ética, sobre libertação animal, que são autores estrangeiros, né? Eles vivem uma realidade. A nossa realidade é latino-americana. As pessoas estão com fome. A pessoa não tem o que comer e você está querendo definir o que ela ainda vai tirar do prato. Porque é isso que fica na cabeça delas. E não assim, cara, você pode incluir todos esses sabores no seu prato.
a pessoa não tem. Eu gosto muito do termo justiça climática, mais do que emergência climática, sabe? A gente tá muito desconectado. Ai, vai ter desmatamento na Amazônia. Cara, a pessoa tá querendo sobreviver ali. Assim, pagar aquele aluguel daquele mês. Ela não tá nem aí pro desmatamento da Amazônia. Ela não sabe que ela vai ser a primeira a se ferrar com o desmatamento da Amazônia. Ela não sabe os impactos urbanos, né, nisso. Então, eu acho que primeiro as pessoas têm que ter o que comer. Primeiro as pessoas têm que ter quantas pessoas, inclusive em Saquarema, vou contar a história. Uma das mães, ela era mãe solo por um tempo. O pai abandonou um tempo, depois ele voltou. Mas nesse meio tempo que ela era mãe solo, ela não tinha carro. Ela vivia com os benefícios do governo. Não tinha com quem deixar os filhos. Aí surgiu a ONG, as coisas começaram a melhorar para ela, conseguiu começar a fazer uns bicos, mas ela foi mãe adolescente, ela não tinha nenhuma formação. A sociedade fecha a porta para essas pessoas. E aí ela tinha que... E aí eu comecei com a ONG. E aí eu comecei a falar, cara, inclui vegetais, inclui frutas na sua casa, não manda biscoito, manda fruta na hora do lanche, etc, etc. E aí ela falou assim, Bruna, eu tenho que pegar uma bicicleta e 5 quilômetros para o lugar mais próximo para ter legume e verdura, depois voltar com legume e verdura de bicicleta. E nesse meio tempo que eles estão na ONG, eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer a comida, eu não tenho essa condição. Então, a gente até em lugares urbanos, a gente vive em desertos alimentares. Então, assim, eu não acho que seja possível para as pessoas que não têm os direitos básicos garantidos se tornarem veganas. Quer dizer, eu acho até que é possível, mas eu acho que é muito, muito, muito difícil. E eu acho que é o nosso papel que tem o mínimo dos direitos básicos garantidos, o que no Brasil eu nem acho que classe média tem, né? Mas, assim, o mínimo, a gente que tem o mínimo de sanidade ainda nesse país, a gente tem que fazer pelos outros. O nosso papel de vegano é assumir um movimento popular realmente. Ou seja, que é pro povo, que é para todo mundo. Se você quer. Então, por isso que eu acho, o veganismo popular é um veganismo que chega em mais pessoas. Por quê? Porque se você quer que a maioria da população consiga atingir aquilo ali, você tem que lutar pelos direitos da maioria das populações para elas poderem entender o que é aquilo ali, tirar o animal do prato, e aí você está salvando aqueles animais. Entendi a ligação. Se você fala, tipo assim, vamos ficar investindo só nesses produtos veganos caríssimos e você focar... Esses produtos veganos são maravilhosos, gente, principalmente se a empresa for só vegana. Mas aí, tipo assim, eu dou meu dinheiro feliz para essas empresas também. Mas não é só isso. Porque o veganismo não é só sobre consumir. Não é só sobre produto. Inclusive, os donos dessas marcas veganas são muito ativistas, sabem disso. Ajudam muitas outras santuários, outras ONGs, etc. A gente, como consumidor, não pode ter essa limitação de achar que o veganismo é só sobre consumo, que muitos autores têm falado hoje que é o veganismo de prateleira. A gente não pode seguir nesse caminho, porque aí a gente não vai chegar na maior parte das pessoas, a gente tem que ser acessível para elas. Então, qual é a forma de ser acessível para elas? É se juntando com movimentos sociais que querem os direitos dessas pessoas, porque aí essas pessoas vão poder ter comida na mesa, e aí elas vão poder, poxa, agora eu já tenho comida, agora eu já tenho o mínimo de estabilidade, agora eu posso ter a consciência, e eu tendo essa consciência, eu sei que isso aqui vai ser bom para minha comunidade. Então, aí sim se expande o movimento. Eu acredito muito nisso, assim, e eu vivo na prática nisso. Agora, não é porque as famílias da ONG não são veganas que elas não parem. Primeiro que as crianças estão lá todos os dias não consumindo animais, no café da manhã e no almoço, já é um impacto muito grande. Muito. Segundo, que as famílias começam a ver que tem muitas opções muito mais baratas veganas. Elas, então dá pra fazer desse jeito o bolo, que eu sou a tia Bruna conhecida do bolinho. Então, tipo, a maioria das mães agora tá fazendo bolo sem ovo, sem leite. Tipo assim, cara, é bem mais fácil. As voluntárias começam a aprender. Então, assim, tem muitas opções muito mais saudáveis, mais baratas, mais econômicas, práticas de você fazer no dia a dia, que são veganas. Muito que a gente traz de resgatar
essa visão afrodiaspórica mesmo, assim, de que se perdeu com o tempo, que é da família dessas pessoas, sabe? Que é da ancestralidade das famílias da ONG. E a gente traz isso e resgata isso e mostra pra elas, né? Sabe? Tipo, isso aqui com certeza sua bisavó comia, sabe? Então isso faz muita diferença, por isso que eu não acho que a gente deve botar esse peso nas pessoas. O veganismo não é um movimento individual, é um movimento coletivo. Perfeito. Por isso que eu acredito no veganismo popular. E por isso que você tem que ter o mínimo de direitos básicos garantidos para você conseguir. Agora, tem pessoas muito fora da curva de impressionantemente maravilhosas que são periféricos, que são favelados e que fazem o veganismo... Cara, receitas absurdas, sabe? Tem o vegano periférico. Tem a Thalita Flor. Nossa, sim, ela é maravilhosa. Nossa, eu vejo ela, tipo assim, cara, ela apareceu na minha dissertação também. Eu fiz umas 2 páginas só pra ficar babando o ovo dela. A minha orientadora falou assim, Bruna, o que é isso? Eu falei, cara, você já viu Deixa ela. Então, assim, tem essas pessoas que, apesar de tudo, conseguem e têm uma consciência e sabem, e já se ligaram, cara, isso aqui é pelos meus irmãos, isso aqui é por quem tá na minha comunidade também, entendeu? Isso aqui é antirracista diariamente. Então, essas pessoas são muito brabas, né? Então, tem essa possibilidade? Tem. Sim. Tem a possibilidade que a empatia do animal pode despertar em alguém? Com certeza, porque isso é mais forte do que qualquer condição social, qualquer... né? Mas eu acho que não dá pra gente falar de veganismo se a gente não falar que as pessoas primeiro têm que ter justiça climática e comida no prato. Perfeito. E assim, o que vocês fazem de, pelo menos, ter alguma mudança em casa, eu já acho super válido. Sim, né? Sim. Por mais que não atinja o veganismo, Sim. Com certeza já muda muita coisa em casa e muita coisa na consciência. Com certeza. E impacto em números mesmo, né? Prático. Assim, todo dia menos animais estão sendo mortos porque a gente está dando alimentação vegana para muitas pessoas. Inclusive, várias famílias começam a ir fazer a hora na hora da saída, porque é a hora do almoço. E aí, não é só para as crianças, a gente alimenta uma galera. Um monte de voluntário, um monte de família, mãe, pai. Então, assim, é uma alimentação vegana. Para pelo menos, vou botar aí, sei lá, umas 30 pessoas todos os dias no café da manhã e no almoço, cara. Que impacto, né? Isso é muito grande. E a gente vai crescer mais. Eu tenho certeza com esse podcast, com as outras pessoas que estão ajudando, a gente vai conseguir. Com certeza. Cada alimentação vegana que a gente tá dando lá já é um impacto absurdo. Não, sim. Com certeza. Mas você já sofreu resistência, assim, de alguma família, de alguma pessoa... Ih, não, mas lá é vegano. Ai, meu Deus. Cara, muita. Muita. Mas tem preconceito. Eu tenho uma coisa que as meninas lá da ONG, elas falam que é o brunês. Que é o jeitinho de falar, de conseguir chegar na pessoa, sabe? Ai, perfeito. Então, assim, eu lembro até hoje, numa das anamneses que eu fui fazer, que a avó falou pro avô da criança, né? É aquela menina ali que é vegetariana, igual a sobrinha do não sei quem também tem essa religião. Essa religião! Ela fala como se fosse um alienígena, né? Exato. A gente faz parte de uma seita. Cara. E aí, aí, tipo assim, teve um também muito engraçado, que as pessoas começam a ficar tão atordoadas quando elas nunca ouviram falar disso. Quantas vezes a gente não vai pra algum lugar e aí a gente vira o centro das atenções? Todo mundo começa a perguntar sobre... Mas e aí o café da manhã? Tipo assim, começa uma... E as proteínas? E as proteínas, é o clássico. Mas aí teve um também que foi muito engraçado, que uma família chegou e falou assim: não, mas milho não pode, né? Que milho é de galinha. Juro. Menina, a gente fez um vídeo de respondendo comentários de anti-veganos falando, ué, mas o milho não vem da galinha? É isso. Como assim? Cara, sabe o que eu tava falando hoje no carro vindo pra cá? Que é tipo assim, às vezes a sociedade se comporta igual as crianças desatentas na escola. Então, sabe quando o professor fala assim, hoje vocês fizeram muita bagunça, vocês vão repetir isso? E tá todo mundo distraído e fala, sim! Aí, tipo, às vezes na sociedade a gente fala assim, você tá pondo os seus desejos individuais na frente da coletividade, você vai continuar? E a sociedade fala, sim!
sabe? Nem pensa, tipo, galinha e milho. Você não tá pensando no que você tá falando. Você tá tão atordoado com a ideia de mudança na sua alimentação que você tá atordoado. Você não tá raciocinando. E muitas famílias começam a pensar assim, sabe? Então, quando eu começo a conversar Mas a gente dá muita contrapartida também, que é o que falta no movimento vegano, que não é popular. Porque o movimento popular, o veganismo popular, tá sempre pensando na coletividade. Quando você pensa só em você e na sua família e só nas pessoas que têm condição de consumir produtos caros, você não tá conseguindo se comunicar com as pessoas. Quando você está conseguindo se comunicar com as pessoas de forma coletiva, aí você vai. As pessoas vão começar a te ouvir. Tipo, poxa, ela tá falando desse negócio meio hippie de veganismo, mas ela tá ficando com meu filho, ele começou a se comportar 1000 vezes melhor em casa, ele tá aumentando a nota, ele tá provando legume e verdura que ele nunca provava. Tudo melhorou. Então. Eu admiro ela, eu sei que quando eu tô indo lá na ONG limpar aquela ONG, eu não tô fazendo isso só pelo meu filho, eu tô fazendo isso pelo filho de outras mães que passaram o sufoco que eu passei. Aí as pessoas me ouvem. Eu não tô chegando querendo ensinar. Uhum. Eu tô chegando querendo aprender e colaborar junto. E que ela colabore comigo também, porque não é uma caridade. É um movimento coletivo. Uhum. Então, eu acho que a resistência que eu tenho é tipo assim. E também é respaldo científico, né, gente? Assim, nutricionistas fazendo o cardápio. Não é assim, eu acho que você deve comer assim. Não, eu não sou nutricionista formado, então eu vou procurar profissionais que sabem fazer isso. Então, para garantir a quantidade de proteína necessária para as crianças, de outras vitaminas, macro e micronutrientes, vou estudar sobre educação alimentar, porque as crianças não recebem só alimentação, é uma educação alimentar. Elas botam somente o necessário no prato, elas lavam o prato delas depois, tudo isso é alimentação. Então a mãe vê que é um contexto, a família vê que é um contexto, e aí ela não tem mais. Aí ela começa a ver que o veganismo é isso, é esse contexto. Então, claro que que sofre resistência, é claro que eles falam, tipo assim, a Bruna meio maluquinha, né? A Bruna, tudo bem, não vou maltratar os animais, mas final de semana faz um churrasco. Uhum. Mas o que eu sempre falo, a gente está dando acesso a conhecimento para as crianças. Em tudo. Então, assim, elas não vão sair bilíngues, mas elas vão sair sabendo que se elas quiserem, elas podem aprender inglês. Que não é só coisa de rico. Elas não vão sair veganas necessariamente, mas elas vão ter conhecido referências positivas sobre veganismo e vão sair com uma alimentação mais saudável e com mais acesso a coisas que podem fazer elas chegarem às conclusões delas. A mesma coisa com as famílias. Então, eu acho que o principal é que lá a gente tá para salvar os animais diariamente, na medida que a gente explica o que é especismo, que a gente dá alimentação vegana na prática mesmo. Todo dia tem menos animais morrendo, matematicamente, porque a gente está dando mais refeições veganas. Mas o principal que a gente está dando é acesso a conhecimento a um veganismo que inclui. Acho que isso que é o principal, assim. Exatamente. Bru, estamos chegando ao final. Depois de 20 horas comigo falando, 3 horas de podcast, sei lá quanto que tá de tempo. Nada, que isso. Não, foi incrível, de verdade. Ai, gente. Tudo que você falou aqui, nossa, eu quero fazer 15 cortes desse podcast, porque as pessoas precisam ver isso, as pessoas precisam saber. E pra dar uma descontraída, a gente sempre faz um quadro no final que a gente chama de ping-pong vegano, que o Vitor vai fazer perguntas pra você e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Bate-bola, jogo rápido. Esse Fernandinho! É um W, né? Que você fala? Não sei. Quando você falou do senso de comunidade, de ser amigo dos vizinhos, no nosso caso a gente odeia, porque o cara bota essa música alta pra cacete. É todo dia esse horário. Mas não vai... Eu me dei uma distraída, mas depois eu me recebi. O microfone não pega o som. Então, pelo menos, não atrapalha tanto. Vamos lá. Primeira pergunta. Um livro que te marcou? Nossa, tem muitos. Mas eu acho que pra esse podcast, assim, o que mais... realmente, foi um dos que mais me marcou foi o Cozinha de Protesto, que é da Carol J. Adams e da
Messina, eu não lembro o nome das autoras, assim, mas elas são muito feras e fala como a cozinha é o lugar principal para você começar uma mudança no mundo, assim. Eu me inspiro muito nesse livro, na minha dissertação, na minha vida, Cozinha de Protesto. Então... Olha, não Anotado, conhecia. também não. Se você pudesse comer só uma comida pro resto da vida, qual seria? Gente, muitas pessoas falam arroz e feijão, né? Que é muito completo. Eu vou falar uma coisa muito específica, mas é tipo assim, a minha comida favorita. Todo mundo que me conhece sabe. Tapioca com guacamole de avocado e tofu. Nossa, que Interessante. delícia. É isso. Interessante. Eu poderia comer isso todos os dias da minha vida pro resto da vida. Cara, eu acho que eu comeria isso pro resto da minha Eu vida também. também. Eu Nossa, também. gente. Essa aqui é guacamole de avocado, tá? Ai, meu Deus. Cara, Minha barriga tá roncando de fome olhando isso aqui. Eu Olha, falo, pô, come, ué. não, é porque quando come... É porque você tem que comer também, né? Também, tá, senão ia acabar... Mas quando come o barulho pode ferrar depois na edição. Mas maravilhosa a tua resposta. Tu me ganhou só na tapioca. Uma criança ou história que te marcou na ONG? Eu acho que é injusto eu falar de uma criança só, porque elas, assim, várias vezes... Nossa, toda vez que eu falo dos alunos, muito besta, dá vontade de chorar. Mas eu acho que eu vou falar deles coletivamente, assim. Tiveram muitas coisas pessoais, assim, que quando eu passei com eles, eles me curaram. Assim, a gente se cura de muitas coisas com as crianças, sabe? Mas teve um que foi há pouco tempo atrás que foi muito marcante, assim, porque eu tava dando aula pra eles, e aí os primeiros alunos que chegaram na ONG há 3, 4 anos atrás, eles não sabiam nada de inglês, eu comecei a ensinar. E aí eles ficavam muito retraídos, e aí e eu era muito aberta, assim, pra eles irem aprendendo cada vez mais e falando com a pronúncia errada, do jeito deles. E aí hoje eles falam com a pronúncia direitinha, sabe? Muito bonito. E aí no segundo ano entraram os outros alunos, e aí eles começaram a rir. E aí, dos que não sabiam a pronúncia. E aí eu falei, a tia Bruna riu de você quando você estava aprendendo? O que eu fiz nessa hora? E aí eles falaram exatamente assim, acolheu. Fofo. E aí eu falei assim, então como é que você acha que você tem que fazer com seu amigo? E aí falei isso uma aula, outra aula, e os anos foram passando e eu sempre ia repetindo isso. Eu sabia inglês, e eu não debochei de você. Você acha que você tem que debochar? E aí teve um dia que uma outra professora de inglês estava lá, e aí um aluno foi debochar do outro, e esses mais velhos que sempre me ouviram falando isso, eles falaram, a gente debochou de você quando você entrou? Fofo. Não, a gente te acolheu, então você tem que acolher. Caraca. Aí eu falei assim, deu certo! A minha vida inteira já deu certo, olha isso que eu acabei de ouvir. Cara, que Ciclo legal. do amor. Exatamente. É o contrário do ciclo do... Exatamente. O veganismo gera gentileza, gente. Eu posso dar. Agora chegou o momento, então. É pra ser no final, mas depois desse gancho. Mostra a história. É verdade. Mostra. Deixa A que eu gente, mostre pra cá. a gente sempre dá, né, um brinde pros nossos entrevistados do podcast, e a Bru escolheu justamente a estampa Veganismo Gera Gentileza, que tem tudo a ver com você. Tudo a ver com o Will, cara. Eu amei, Perfeito. gente. Vou usar muito. Vamos lá, próxima pergunta. Um valor que você quer deixar para suas crianças? Ai, caraca, só pergunta. Empatia. Perfeito. Veganismo em uma palavra. Empatia. Eu sabia que eu ia dizer. A primeira palavra que eu penso talvez é amor, mas é empatia. Aham. Um hobby ou algo que você faz pra relaxar? Eu amo muito cozinhar. Eu pode me botar... Sabe, tipo, o que é um massacre pra várias mulheres de ter que fazer a ceia de Natal pra família toda. Cara, se me bota com vinhozinho, cozinhando o dia todo pra família toda, isso é um hobby. Eu amo cozinhar pra galera. E tem um muito tosco também, que é muita pagação de mico, mas assim, que é um hobby que eu adoro, é ficar vendo vídeos no YouTube de coreanas limpando a casa, vocês já viram? Pior que eu já vi, eu Não entendi é perfeitamente a tua viciante. referência. É muito viciante. É muito viciante. E elas limpam muito certinho. bem. Elas muito bem limpam com escova de dente a coisa da janela. Aham. Ai, dá uma satisfação. Às vezes minha casa é uma zona, eu fico vendo elas com tudo branco, Cara, tudo teve uma clean. época da minha vida que eu ficava vendo, não sei se é coreano, enfim, algumas pessoas asiáticas que tem gadget,
assim, que são perfeitozinhos e fica tudo certinho. Então, uma coisa eles têm assim uma que... estética muito certinha. Isso que Eu sou muito organizada e assim, eu trabalho com criança e minha casa não é essa organização, sabe, gente? Então dá um prazer, esse é um hobby muito esquisito. Teve uma época da minha vida que eu ficava vendo vídeo também de gente arrumando geladeira. Nossa, me dá um prazer uma geladeira organizada. É muito boa. Você pode se inspirar, né? Olha só. Eu sou super organizado, nem velho, calma aí. Tá bom. Eu te falei, eu faço trabalho invisível aqui em casa. Eu trabalho de arrumar a bagunça que ela deixa. A Natália, quando ela passa, ela deixa um rastro, assim, de coisas. Isso é mentira. Sim. Aí eu vou... Mas vamos lá. Última pergunta. O que você diria pra quem quer abrir um projeto social, mas tem medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Acredita no projeto social. Não é pra você criar um projeto social por ego. Não vai dar certo. Reflete bem no seu coração. Isso aqui é ego pra todo mundo me achar bonzinho ou pra eu ganhar dinheiro em cima disso. E não tô dizendo que não é pra ganhar dinheiro, salário e remuneração, porque quem trabalha com projeto social tem que ser bem remunerado, tá, gente? Não é isso. Mas assim, se você tá fazendo pra ganhar dinheiro e não pela causa, trabalha com uma coisa que dá mais dinheiro. Que não é trabalhar com projeto social. Mas assim, cara, não deixe de acreditar sem tentar. Porque o impacto na vida das pessoas e na sua vida vai ser muito grande. É um ciclo de gentileza, de bondade, de histórias bonitas, de você ir dormir todo dia cansado, mas feliz, sabe? A Thaís trabalha na ONG comigo, as outras meninas, elas falam, cara, a gente sai daqui podre de cansada. E a gente vai dormir feliz todo dia. Assim, e todos os voluntários que trabalham na ONG falam assim, a Will modificou minha vida. Cara, você poder ouvir isso todo dia, que você criou um projeto, que você modificou a vida de tanta gente. Então, assim, vale muito a pena. Mas esteja preparado para muito trabalho. Então, assim, não adianta entrar de uma forma romântica achando que não vai ter trabalho. É muito trabalho. E vou te falar, a parte burocrática, você tem que querer muito abrir uma ONG no Brasil. Muito, porque é muita burocracia. E, tipo assim, normalmente quem quer trabalhar com projeto social não quer saber de burocracia, quer saber de ajudar a gente ali agora, na hora. Então, essa paciência no processo e acreditar no processo, mas assim, se eu pudesse dar, assim, se essa for a sua paixão, a sua motivação de vida, vai com medo, porque as coisas vão dando certo no meio do caminho. Assim, olha aqui quem eu conheci maravilhosa. Olha só. Vê se já não deu certo, gente. Com certeza. É o seu lema, né? Eu consigo. Eu consigo. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar. Tem que pegar o contato daquela professora de inglês lá. Que foi a mais brava de começou todas. toda essa revolução. Bru, então deixa um recado aí pra galera, onde que eles podem te achar, né? Sim. Como que pode fazer a doação pra ONG. Sim, então, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso site também. O nosso Instagram é Will Garcia ONG, o nosso site é Will Garcia Edu. Depois eu vou conferir o site direitinho, aí vocês botam escritinho. Eu vou botar escrito pra deixar. Porque ó, a gente mudou pra ficar mais fácil o site depois. E eu estou começando o meu projeto pessoal também para falar sobre educação vegana para os educadores que querem aprender isso para botar na escola. Várias pessoas que querem abrir novos polos da Will ou implementar veganismo nos espaços educativos que estão trabalhando. Pessoas que querem aprender um pouco mais sobre educação respeitosa na prática dentro de casa, que a gente já viu ao longo dos anos que dá certo, né, com as famílias e dentro da ONG. Então, eu estou começando um projeto novo para poder, em paralelo à ONG, trazer mais conteúdos para as pessoas que queiram aprender sobre o assunto. Vai ser a Bruna SG, esse @ que eu vou ter várias pessoas desse meio vegano me ajudando nesse projeto, porque eu sou zero blogueira, zero criadora de conteúdo. Quer dizer, eu sou muito criadora de conteúdo, mas nesse formato da internet eu vou aprender. Então, se vocês quiserem ir lá, dar uma força também para quem está começando agora. E doação é muito importante, gente. A gente só consegue chegar em mais famílias,
ter esse impacto gigante na comunidade, nas pessoas, nos voluntários, nas crianças, porque a gente tem doação. As nossas contas são 100% transparentes. Todos os doadores que quiserem hoje pegar o extrato da ONG, a gente consegue passar. A gente tem boletins também para quem se interessa de tudo que entrou e tudo que saiu da ONG. A gente tem uma política de ser 100% transparente. Então, se você quiser doar para uma ONG que você sabe que está fazendo um trabalho sério, que está tendo impacto, que é conhecida já por muitas pessoas sérias também, é só fazer a doação, tá no nosso link do nossa bio, tem também no nosso Instagram. Tem também agora nos nossos parceiros maravilhosos no site do Zibrambas. E é isso, a gente precisa de ajuda. Se você gostaria de causar ainda mais impacto e conseguir abrir mais vagas, se você é uma empresa vegana também, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Eu não canso de falar disso porque é muito trabalho. A gente não consegue mostrar nas redes todo o impacto que a gente causa no dia a dia para as crianças e para as famílias. Mas a gente precisa de pessoas querendo fazer bem para o mundo também. Então, é isso. Convido vocês a doarem, virarem voluntários, estarem mais perto e irem visitar o nosso projeto. Muito obrigada. Perfeita. E para quem não sabe, nós temos a nossa empresa de roupas para veganos, com essas estampas maravilhosas, a que a gente deu para a Bru também. E uma parte da venda que vocês vão fazer lá no nosso site, www.brambas.com.br. A gente vai converter uma parte da venda em doação para a ONG Will Garcia e também para o Santuário das Fadas, tá, gente? Então, vocês vão estar fazendo uma boa ação também. Mas, além disso, a gente ainda vai colocar lá no checkout para vocês poderem doar valores a mais, se vocês quiserem, tá bom? Então, não esqueçam de compartilhar esse episódio, gente. É muito importante toda essa mensagem que a Bruna passou aqui pra gente, tá? Se inscrevam no nosso canal pra gente continuar crescendo o podcast, espalhando todas essas entrevistas, né, que a gente faz aqui, que sempre traz assuntos muito importantes, muito pertinentes, né, pra gente espalhar a mensagem do veganismo. E é isso. Tem mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, gratidão pra quem ficou até o final e até a próxima. Tchau!